Você já ouviu alguém dizer que a água corre no subsolo como se fosse um rio escondido? Ou então que só existe água na rocha lá embaixo, em fendas enormes? Bem, isso está tudo errado. E hoje eu vou mostrar para você como realmente se armazena água no subsolo, e isso pode fazer toda a diferença na hora de você achar um poço produtivo na sua propriedade. Eu sou Jonas Neto, sou geólogo e esse aqui é o Alavancando Rural. Aqui a gente explica a verdade por trás da água subterrânea, perfuração de poços, de forma simples, porém bastante técnica. E já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está falando ou região, que em breve, futuramente, a gente pode estar fazendo um vídeo falando sobre como acha água subterrânea na sua região. E hoje vocês vão entender de uma vez por todas o que realmente é um aquífero e como é que a água se armazena no subsolo. E isso tudo pode mudar completamente a chance de você achar um poço produtivo na sua propriedade. Então, fica comigo até o final, que tem muita informação importante e vamos desmistificar muita coisa falada por aí que não aparece na realidade, por isso muita gente não consegue encontrar um poço produtivo. Primeiramente, a gente tem que entender o que é realmente um aquífero. Muita gente imagina um lago subterrâneo, ou então um rio passando debaixo do chão, ou então uma fenda enorme cheia de água. Esse nome fenda é importante porque muitos perfuradores e muitas pessoas que trabalham com água subterrânea, com poços, falam: achei uma fenda seca, ou então achei uma fenda com água a tantos metros. Mas o aquífero não se comporta como uma fenda enorme, cheia de água. Não é bem assim não. Mas vamos falar o que é realmente aquífero. O aquífero é simplesmente uma rocha que ela consegue tanto armazenar como transmitir a água. E a água ela fica presa dentro da própria estrutura da rocha, seja nos espaços entre os grãos, normalmente aquíferos sedimentares, ou então em fraturas naturais que se desenvolvem ao longo de milhões de anos. E é por isso que o Brasil, em cada região, até em cada cidade, pode ter comportamentos diferentes em relação ao potencial de água subterrânea e métodos para você encontrar um poço, um local para poder fazer uma perfuração com um potencial. Por isso, muitas vezes você pode ver uma propriedade que tem poços muito bons e a 1 quilômetro tem um vizinho que a região é muito ruim de água. Isso tem muito a ver com o contexto geológico, com as estruturas geológicas e com tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui. Então fica aí que a gente vai continuar desmistificando algumas coisas e explicando a realidade. Para entender sobre aquífero e água subterrânea, a gente precisa avaliar alguns conceitos pouco teóricos, Por exemplo, a gente saber onde a água fica acumulada na rocha. E para isso a gente tem que entender o conceito de porosidade primária e porosidade secundária. Bem, a porosidade primária, eu posso fazer analogia com a piscina cheia de bola, Você já vê aquelas piscinas de bola dentro de aniversários, as bolas elas ficam em contato em apenas algum ponto, gerando assim vários espaços vazios. Essa analogia pode ser feita, por exemplo, para um arenito, que é feito de vários grãos, normalmente grãos mais quartzosos, podendo ter outros tipos de minerais, mas esses grãos eles ficam em contato, em pontos, gerando espaço vazio. Quanto mais arredondado for o grão que forma esse arenito, mais espaço vazio vai ter, porque eles só vão tocar em um pontozinho, gerando esse espaço. Agora, imagine essa piscina cheia de tábua, com pouquíssimo espaço vazio. Imagine que cai algo em cima e quebra as tábuas todas. Então vai gerar vários espaços vazios, como se fossem várias fraturas dentro dessas tábuas. E aí dá para acumular água. Assim a gente está falando sobre o contexto de porosidade primária, que é a porosidade inicial da rocha, como por exemplo eu falei do arenito, ou alguma rocha que pode ser os minerais tabulares. E essa fratura que eu falei para vocês aí, uma coisa caindo, quebrando as tábuas, pode gerar uma porosidade secundária. Agora grave isso, que isso é importantíssimo para você encontrar um poço muito produtivo na sua propriedade. Bem, agora vamos falar sobre alguns mitos que a gente vê por aí, do conhecimento comum. O primeiro mito é um mito que quem já trabalha na área, ele não cai, ele não fala isso, mas muita gente acha que é verdade, que a água corre embaixo da terra como se fosse um rio subterrâneo. Às vezes você já vê algum jornal falando: encontramos uma quantidade de um rio enorme na Amazônia embaixo do chão, mas não é assim que funciona, pelo menos em 99,9% das vezes. As rochas acumulam nos seus poros, então a gente pode fazer uma analogia até com uma esponja. Uma rocha onde tem muita porosidade primária, muito espaço vazio, a água fica nesses vazios, obviamente, como se fosse uma esponja. E ela vai sendo
transmitida numa velocidade bem devagar. Então não é como se fosse um rio, é como se fosse uma esponja que vai encharcando tanto para baixo como para os lados. Agora, no caso de aquíferos fissurais, onde o que mais predomina é a porosidade secundária, que muita gente acha que a água fica numa fenda enorme cheia de água. Porém, não é bem assim. A água fica em fraturas de tamanhos milimétricos a centímetros, porém gerando uma zona de fraturamento, que é uma zona de fraqueza muitas vezes. Assim a água ela vai se acumulando nessas várias fraturazinhas que estão seguindo um caminho, e se essas fraturas tiverem muita conectividade, aí sim você consegue uma zona fraturada cheia de água, que na hora que você perfura, normalmente é um poço com uma pressão boa e um poço de alta vazão. Aí no conhecimento comum, quando se faz a perfuração e pega uma zona dessa muito saturada, com todas essas fraturazinhas cheias de água bem interconectadas e dá um bom poço, é de conhecimento comum falar: peguei uma fenda com água. Mas, na verdade, que não é uma fenda enorme, como eu falei agora. É um conjunto de pequenas fraturas, e eu vou discorrer sobre isso mais na frente, que elas estão cheias de água, e quando tem muita interconectividade entre elas, e seguindo a mesma direção, gera essa zona de fraturamento saturado. Então, assim, a gente já pode matar o mito 2 que eu já ia falar aqui, que a água só aparece em aquíferos fissurais, em fendas gigantes. Ou seja, não existe água estar em uma fenda só. Ou seja, isso é muito difícil, é algo muito específico. Em 99,999% dos casos, a água está, como eu expliquei agora, nessas fraturas pequenininhas que estão gerando uma zona de fraturamento maior. Agora, dependendo do tipo da rocha, a fratura ela normalmente é mais aberta ou mais fechada em relação à sua espessura. E também, a depender do tipo da rocha, esses fraturamentos eles conseguem chegar a uma profundidade maior ou menor. Agora, o mito 3. Se o solo é bom, a água é boa. Normalmente, o armazenamento ele não acontece no solo. É muito difícil você pegar um aquífero que o solo tem uma quantidade de água suficiente para ter esse bombeamento e gerar um poço grande. Existem alguns casos, mas isso não é o normal. A água, normalmente, ela se acumula na rocha ou na interface entre a rocha e o solo. A água, ela pode vir de uma região que a gente chama, né, de zona de recarga, e também com chuvas ela pode chegar até o solo e depois se infiltra no solo. Muitas vezes se acumula na interface entre solo e rocha e vai se acumulando aos poucos nas fraturas ou então nos poros da porosidade primária que eu falei, nas rochas embaixo. Então o solo em si ele não é um aquífero, né? Muito difícil você ver um solo como um aquífero. Acontece, mas é muito difícil. O aquífero em si é a rocha. Vamos para outro mito. Poço fraco significa uma área ou uma propriedade sem água. Às vezes, o estudo, ou então na perfuração, até mesmo com métodos que vocês conhecem, varinha, ou então estudo geológico, chega no local para fazer uma perfuração e dá seco. Só que, muitas vezes, se você furasse 1 metro para um lado ou para o outro, você poderia pegar um bom poço. Isso acontece muitas vezes porque essa zona de fraturamento ela pode ter angulação para um lado, para o outro, ela pode estar reta, ela pode estar quase subhorizontal, ela pode estar quase subvertical. Se a zona de fraturamento está como se fosse o plano dessa minha mão aqui, e você fura aqui, você não vai conseguir água. Se você furar aqui, pouca. Agora, se você furar em cima do plano, que nesse caso aqui, desse exemplo, ele está bem inclinado, você vai pegar água. Ou seja, se às vezes eu deslocar minha perfuração um pouquinho para o lado, sei lá, 1 metro, 2 metros para o lado, às vezes eu posso pegar uma quantidade de água subterrânea muito maior e às vezes o que era um poço seco pode ser um poço muito produtivo. Isso dá para fazer através da análise de satélite, que a gente faz a análise hidrogeológica de satélite, que é uma análise bem integrada de várias técnicas de geologia e vários dados. E quando a situação está muito complicada, a gente recorre para outra ferramenta, que é a geofísica, utilizando o método da eletroresistividade. Assim a gente consegue ter com precisão embaixo onde está o fraturamento, até onde vai esse fraturamento, onde ele começa, onde ele termina, sendo assim utilizado em algumas situações que são bem complicadas de você conseguir achar água subterrânea, ou então que o risco após o estudo é muito elevado. Isso ocorre algumas vezes. Em grande parte das vezes, a gente só com o estudo hidrogeológico de satélite, a gente consegue delimitar os locais de maior potencial com baixíssimo risco. E outras vezes o risco é um pouco mais elevado. Isso acontece algumas vezes em alguns tipos de propriedades. Aí sim a gente recomenda fazer uma geofísica
bem feita para saber exatamente onde é que está essa zona fraturada, para não estar furando do ladinho e estar num poço seco numa propriedade que tem um potencial grande. Agora que você já entendeu como é que a água se armazena na realidade, nos poros e nas fraturas, vamos ver agora onde esse armazenamento tende a ser melhor dentro de uma propriedade. Um dos locais importantes são linhas de fraqueza da rocha, o que vai originar, a depender do tipo da rocha e de como está avançado esse processo de enfraquecimento pontual da rocha, a tal zona fraturada. Então, falhas, fraturas, zonas de cisalhamento são os melhores condutos naturais para você conseguir ter um armazenamento e ter interconectividade entre esses fraturamentos pequenos. Então, você pode ver aqui que não é um buraco ou uma fenda gigante. É um local preferencial onde a rocha vai fraturando e vai se acumulando água. Outro local muito importante é o encontro de estruturas. Se uma zona de fraturamento já é boa, imagine duas zonas de fraturamento se encontrando. Além da interconectividade dessas fraturas da zona 1, que eu estou colocando aqui, imagine uma segunda zona também com vários fraturamentos pequenos interconectados. E essas duas zonas, elas se unem num ponto. Esse local tem um potencial muito grande para você fazer um poço muito produtivo, porque a água está sendo acumulada a partir de duas grandes zonas. Vamos falar agora sobre topo de morros e borda de serra. Muitas vezes uma serra alinhada, para ela ficar daquele jeito, existiu algum esforço tectônico, que a gente chama, que fez aquelas rochas se alinharem. Esse esforço, durante o tempo geológico, ele ficou acontecendo, né? Porque uma placa foi se chocando com outra, antigamente eram pequenas placas, se juntaram, formaram grandes placas. Assim, esse esforço, depois de descontinuado, existe um chamado alívio. E assim gera estruturas, a gente chama de estruturas de tração, são estruturas normalmente mais abertas do que outras estruturas. Então, em topos de morro, é comum alguns tipos de litologia, em alguns contextos geológicos, você vê esse tipo de fratura de tração acumulando água em locais altos. E são locais que muitas vezes tem uma quantidade muito boa de água num lugar alto e no local baixo já não tem tanto fraturamento. Então, isso é um mito, achar que a água só tem em local baixo, né? Em topo de morro e topo de serra pode ter, por causa desse alívio, essa descompressão que gera estruturas mais abertas que podem acumular água. Agora vamos falar sobre como o tipo de rocha influencia tanto na abertura das fraturas como na profundidade dessas fraturas para gerar um poço produtivo. Por exemplo, você pode perceber que regiões onde a geologia trata-se de granitos, a tendência são poços com a vazão menor, fraturas mais apertadas, menorzinhas, zonas de fraturamento menos abertas, tanto lateralmente quanto em profundidade. Você pode ver que em regiões com granito você vê os poços produtivos indo até uma profundidade de 60, 70, no máximo 80, 90 metros. Agora em regiões de metarenito ou de quartzito, é comum você ver poços muito produtivos. Se você comparar um poço de, sei lá, 70 metros no granito e 70 no quartzito, normalmente os poços do quartzito são mais produtivos, têm uma vazão muito maior. E em regiões onde tem esse litotipo, regiões de quartzito e metarenito, você consegue ver poços com profundidade de até 200, 300 metros de profundidade. Isso acontece porque o granito tem muitos minerais micáceos e uma presença marcante de feldspato, que é um tipo de mineral. Então, o comportamento desses minerais faz com que essa zona fraturada ela só consiga chegar até uma certa profundidade. E quando começa a pressão, esses tipos de minerais eles não levam a uma tendência a fraturar. Muito contrário do metarenito e quartzito, que quase basicamente é formado por quartzo, ele consegue ter zonas que a gente chama de fraturamentos limpas, né? Ou seja, zonas onde tem muito fraturamento e consegue ter essa propagação da zona de fraturamento até lá embaixo. E assim, tanto fraturas mais largas no metarenito em relação ao granito, como fraturas mais longas até embaixo. Isso faz com que um litotipo consiga ter um maior potencial que o outro. Então é isso. A água que está embaixo da terra, ela não é um rio escondido e nem uma fenda só gigante cheio de água como muita gente imagina. Ela está nos poros e nas fraturas das rochas. E quando você entende isso, você também percebe que dentro de uma propriedade você consegue achar áreas com maior e com menor potencial para você perfurar e achar um poço de alta vazão. Diversas estruturas também influenciam nisso, né? Como linhas de fraqueza, né? Que geram essas zonas de fraturamento, cruzamento de estruturas, topo de morro, borda de serra, às vezes até colúvios. Isso tudo vai ser levado em conta na hora de a gente escolher o melhor local para
fazer a perfuração e ter um bom poço artesiano. E se esse vídeo te ajudou, deixa um like, se inscreve no canal e novamente eu vou falar com vocês. Comenta aqui embaixo uma cidade ou uma região que você mora, que a gente vai explicar um pouco sobre a geologia em um próximo vídeo. Tranquilo? Então, até a próxima!